Então, gravando, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Ah, deu, entrou. Se de vez em quando eu estiver mexendo aqui, que eu estou o dia inteiro com esse top, ele está me incomodando. Eu devia ter tirado, mas não tirei. Aí fica me incomodando. Então, essa é uma aula de um apanhado geral, que vai ajudar a gente a fazer uma revisão, tá? A partir desse planejamento clínico, depois vocês vão ter uma aula da Sandra, que é uma aula que vai ajudar na discussão de caso, né? Na apresentação da discussão de caso e numa forma ainda muito mais prática do que eu vou dar aula aqui para vocês hoje, de como organizar o raciocínio clínico, tá? Mas isso aqui já vai ajudar vocês essas semanas até a prática de como conduzir também com as pacientes de vocês, tá? É um esqueminha. Então, primeiro, esse é um outro fator que eu sempre explico para as fisioterapeutas. Primeiro, Liris, uma pergunta que me chegou hoje. O que eu posso fazer para prolapso de reto? Eu não sou fisioterapeuta pélvica. E eu estou com uma paciente que está com prolapso de reto. Eu posso fazer alguma coisa com ela que vai melhorar o prolapso de reto? Aí, qual foi a pergunta que eu fiz? Você não atende na pélvica. Você sabe fazer uma avaliação de assoalho pélvico? Qual é a experiência que você tem, primeiro, em avaliar? Segundo, qual a experiência que você tem com o exercício? Qual a experiência que você tem com as outras técnicas? O que você entende do que é prolapso de reto? E a paciente que você está atendendo? Quantos anos essa paciente tem? Se você for fazer exercício com ela, ela tem o hábito de fazer exercício? O exercício exige consciência e percepção corporal. Você vai saber como trabalhar com isso? A região posterior, que leva ao prolapso de reto, ela é mais difícil da gente trabalhar com o exercício, né? Atingir essa região, trabalhar a resistência. Então, muitas vezes, a gente tem que associar uma eletroestimulação e um biofeedback. Se você nunca fez, vai ser difícil você atender essa paciente, né? Mas, como ela está ali, ela já é sua paciente, está com essa queixa, o que você conhece dos exercícios hipopressivos? Você sabe trabalhar com a hipopressiva? E enquanto eu estava falando com ela, pois ela foi me contando, até indiquei para ela o trainee também, acho que ela comentou, vai ser o contato da Sandra. E aí, enquanto eu estava conversando com ela, eu estava com essa imagem aqui na minha cabeça, né? Pensando, calma, primeiro, antes da gente aplicar qualquer técnica, a gente tem que ter uma ideia se aquele recurso ele é efetivo ou não. Então, fazer uma busca de artigos científicos para, pelo menos, nortear a gente na seleção das técnicas para aquelas disfunções. E aí, é claro, a gente tem toda uma classificação de artigos de baixa evidência científica para artigos de mais alto valor científico, né? E o que é um trabalho de baixa evidência científica? São aquelas séries de casos, relatos de casos, que é mais a opinião do profissional, né? Quando você começa a ter comparação de um grupo com o outro, mesmo que você não tenha grupo controle, que não seja randomizado, já é um trabalhinho um pouco melhor. Agora, o que é um bom trabalho de pesquisa clínica? Quando você tem comparação de grupos, quando a seleção das pacientes nesse grupo, a metodologia, ela tem um desenho, que você consegue reproduzir aquele desenho metodológico, então as coisas estão bem descritas ali de como foi feito. Não adianta fazer um trabalho de exercício e não descrever aqueles exercícios como foram feitos. A pessoa que vai ver o trabalho não vai entender,
né? E não vai conseguir reproduzir. Então, a metodologia é uma coisa muito importante para a gente estar sabendo avaliar quando a gente vê um trabalho. Um trabalho randomizado, por que então é importante um trabalho randomizado? Porque a seleção das pacientes ela é aleatória. Por exemplo, suponhamos que eu esteja fazendo um trabalho com a Sandra, com a Letícia e com a Flávia. Então, cada uma está com um grupo e a Maiara, ela pega os resultados de nós 4, ela é cega, ela não sabe quem fez quais técnicas. Ela pega as avaliações, coloca num sistema, o sistema vai dar para a Maiara quem melhorou e quem não melhorou. E a Maiara não acompanhou essas pacientes, ela é cega no estudo. Ela não, o que ela sabe das técnicas não interfere no resultado das técnicas. Então, você começa a falar, tá, é meio que imparcial. O pesquisador ali não tem como ele manipular os dados da pesquisa. Então, a randomização, ela serve para diminuir essa manipulação de dados, né? E é claro que, dentro da metodologia, a gente tem que entender um pouquinho de estatística, porque o desenho do estudo depende do formato estatístico para aquele desenho de estudo. Então, fazer uma estatística prévia antes de você começar o trabalho. Existem programas que randomizam o paciente. Então, você fez a sua avaliação, coloca nesse sistema, esse sistema embaralha as pacientes e aleatoriamente ele fala, fulana vai para o grupo 1, ciclana para o grupo 2, né? Então, não tem nenhuma ação humana pegando assim, por exemplo, a fulana, ela vai melhorar mais do exercício, porque ela tem boa percepção corporal. Quando eu a avaliei, eu percebi que ela sabe contrair, então eu vou colocar ela no exercício, porque ela vai responder melhor. Avaliei, ela não sabe contrair. Então, se ela não sabe contrair, eu vou colocar ela na eletro, porque a eletro, o choquinho, vai ficar mais fácil dela aprender a contrair. Então, quando a gente direciona a pessoa, a partir da avaliação, para aquilo que a gente sabe que é melhor, isso não traz um bom resultado científico para a gente. Tá? Então, o bom resultado científico vai dizer quando não tem uma ação humana determinando qual é a técnica melhor para aquela paciente. E quem faz a pesquisa não pode interferir no resultado do estudo também. Tá? Então, isso já é um trabalho que tem mais alta qualidade científica. E os trabalhos de revisões sistemáticas são ótimos para a gente ter como base de informação. Uma revisão sistemática, ela vai selecionar todos os trabalhos com aquele tema, ele vai separar quais que têm umas boas metodologias para conseguir dizer se, com base naqueles estudos, o que a gente consegue afirmar que é bom e o que não é bom? Então, você já pega um resumo da coisa, entendeu? E aí a gente começa a ver que os estudos, eles não têm uma boa metodologia na área da fisioterapia, porque a maioria das revisões sistemáticas, há necessidade de mais estudos randomizados, controlados, com grupo controle, esse tipo de coisa, não é? E uma coisa muito importante de pesquisa científica, que a gente não deve esquecer. Então, vocês entenderam esse esqueleto da pesquisa científica, né? Mas dados científicos que a gente tem metodologias, né, para avaliar a porcentagem de melhora ou não, nunca se esqueçam que o seu paciente não é um número nessa porcentagem. Então, isso também a gente tem que avaliar nos resultados e na conclusão dos estudos. Quando o estudo conclui algo que não é bom, a gente pensa assim, calma, o que a prática clínica também diz daquilo? Por quê? Quando você aplica uma técnica de exercício, por exemplo, ela vai depender de várias questões. Quais são essas questões? Será que a sua habilidade para fazer o exercício, você tem habilidade nisso? Para conduzir o exercício? Que é diferente, uma pessoa que sabe a comunicação correta de acordo com a necessidade de cada paciente, aquela que não sabe.
né? Só da gente passar a respiração correta, já embanana tudo, né? Aí a gente tem a questão dos valores e preferências da paciente. Por exemplo, eu não gosto de exercício. Eu nunca gosto, quando eu pago academia, eu só pago academia, eu nunca vou. Nunca gostei de fazer exercício, né? Então, essa pessoa, quando a gente vai atender no consultório, o que é importante para ela vai ser determinante na escolha das nossas técnicas e também dos resultados, né? Então, a experiência da pessoa, as circunstâncias individuais de cada paciente, o que aquele paciente busca, qual o objetivo dele, qual a situação de vida dele, o que é mais importante ali naquela circunstância, às vezes, o que é o mínimo que você vai fazer que vai trazer o melhor resultado. Porque é impressionante, não adianta encher a pessoa de informação. Às vezes, a gente acaba enchendo de informação. Quando ela volta, que a gente vai falar assim, o que ela absorveu de tudo que eu ensinei, de tudo que eu falei. E esse timing não é um timing que a gente vai acertar com todo mundo. A gente vai ter que ir testando mesmo. Então, aí vai cada vez mais a sua experiência do dia a dia, né? 1000 horas de trabalho manual para você conseguir ter uma mão boa para tocar o paciente. É mais ou menos isso. Tá? Então, todo esse falatório aí é para que esse esquema esteja presente aí na cabecinha de vocês na hora que vai escolher uma técnica, né? Então, esse outro esquema também eu gostaria que vocês fixassem isso, né? Como um roteiro. Primeiro, é sempre as informações gerais. Quem é a pessoa, onde ela mora, o telefone, e-mail, tudo que eu posso ter ali de contato dessa pessoa, data de nascimento, né? O que trouxe ela ali, naquele momento, está com você? Será que ela é uma pessoa que está distante, tem incontinência urinária de esforço, tem urgência, incontinência mista, tem prolapso, tem dor na relação, tem dor pélvica, né? É uma paciente de pós-parto, então, de repente, no cabeçalho da sua avaliação, você tem que bater o olho assim, já sei com quem que eu estou tratando aqui, né? Já sei quem é essa pessoa, no geralzão, assim, as características dela, as informações dela. Aí vem o bate-papo, né? O que é esse bate-papo? Me conta a sua história. Como é que você chegou aqui? O que te trouxe até aqui? Quais são as cirurgias que você fez? Os tratamentos? Quais são os medicamentos que você toma? Quais são as suas queixas? Qual é a sua queixa principal? O que te trouxe aqui? E depois, quais são as suas queixas secundárias? Você tem perda de xixi quando você tosse espirro. Então, fora isso, você tem alguma dor? Você tem perda na relação sexual? Quando você sente vontade de fazer xixi, dá tempo de chegar no banheiro? Se segura muito tempo o xixi? Você teve infecção urinária de repetição? Você tem dor? Você tem dor aonde? Você já fez algum tratamento para essa dor? Me fala um pouquinho do funcionamento da sua bexiga. Me fala um pouquinho do funcionamento do seu intestino. Quando você senta no vaso para fazer o número 1, você faz força? O xixi demora para sair? Você sente aquele xixi gostoso ou ele sai de pouquinho em pouquinho? Ou ele sai fininho e demora tempo para fazer xixi? Depois que você termina de fazer xixi, você tem a sensação de que esvaziou toda a bexiga? Ou tem aquela sensação de que tem que dar uma forçadinha porque não esvaziou tudo? E mesmo assim, às vezes você acaba de fazer xixi, você vai levantar, goteja. Eu tenho que abrir a torneira, que às vezes eu sinto que não vem à vontade. Tô com vontade, eu sento, demora para o xixi sair. Né? Aí eu acabei de ir no banheiro, mas às vezes passa 15, 20 minutos, eu sinto vontade de ir no banheiro de novo e sai xixi de novo. Então, como é que é a historinha relacionada ao sintoma principal? A gente sempre vai colher nessa anamnese sintomas urinários, anotem aí, sintomas gastrointestinais, os sexuais e as dores
ginecológicas, dores pélvicas, dor lombar. Então, pelo menos esses 4 fatores aí têm que estar presentes nessa historinha da anamnese, esses sintomas. Com base no que você ouviu da história dessa paciente, você vai orientar, fazer orientações de comportamento. Por exemplo, eu seguro muito tempo o xixi. Aí, quando eu vou fazer xixi, não sai. Demora, eu tenho que fazer força. Aí, o xixi não sai. Eu abro a torneira. Aí, sai aquele xixi, assim, que demora, sai de pouquinho em pouquinho. Mas eu não sinto dor. Mas eu sinto que é difícil. Aí, eu falo, tem que beber mais água, tá com a bexiga bem cheia, para que quando eu vou lá e sento no vaso, aí sai aquele xixi gostoso. O que você traz de orientação? Primeiro, não ficar muito tempo segurando para fazer xixi. Então, a gente já sabe que, de acordo com o que ela trouxe, é importante a gente orientar um diário miccional. Nesse diário miccional, eu quero saber quantas vezes ela vai ao banheiro, quanto mais ou menos ela ingere de líquidos, quais são os horários em que ela vai no banheiro com a ingestão de líquido, quais os tipos de líquido que ela ingere, será que ela teve perdas entre uma micção e outra? Será que ela bebeu muito líquido e depois ela teve uma perda? Será que ela ficou muito tempo segurando e depois teve uma perda? Qual foi a situação de perda? Então, você vai tendo um raio-x ali daquele comportamento que pode estar influenciando o sintoma que trouxe ela. E com base na anamnese, na história e nessas orientações de comportamento, a gente começa já o nosso tratamento, tá? De modo geral, a gente sempre procura fazer toda uma orientação, né? Dentro da anamnese, a gente já vai trazendo as orientações de comportamento, porque ela, à medida que ela vai contando a história dela, a gente já vai falando do que ela pode mudar de comportamento que vai melhorar aquele sintoma que ela trouxe ali para a gente, como um bate-papo mesmo, tá? E a questão de educação e saúde é muito importante aqui. É nessa hora que a gente vai orientar, que ela vai se perceber, que ela vai relacionar as situações do dia a dia dela, em que acontecem aquele sintoma que mais agrava a qualidade de vida dela, que a gente vai ali pegar uma vulva, pegar uma pelve e vai mostrar para ela onde ficam as coisas, fazer ela sentir no corpo. Então, essas orientações fazem parte disso um processo de educação em saúde que é um processo ativo, que não é só de levar informação para o cérebro, mas que ela sinta no corpo também. Então, para ela sentir o que é relaxar, então mostra o que é fazer um movimento da pelve, um movimento do tronco, um movimento massageia, o que é uma respiração, que ela sente o ar lá na barriga, soltar o ar, relaxa, sorri, que lá embaixo sorri também, relaxa, relaxa aqui, lá embaixo relaxa também. Então, você vai trazendo noções do corpo para fixar o aprendizado. E quando a gente trabalha dessa forma com a educação em saúde, a gente vai aumentando a capacidade daquela pessoa aprender mais com as nossas orientações. Imagina se a pessoa só estiver ouvindo a gente. Não fixa aprendizado. Tá? Então, quando você está ali, ela vai trazendo as histórias, você vai dando informações para melhorar o sintoma e ela vai sentindo no corpo, se você quiser que ela aprenda mais, é só fazer ela ensinar para alguém aquilo que ela está aprendendo. E aí, quando você falar, quem que você ensinaria na sua casa com essas informações que eu estou te contando aqui, quem que você acha que ia se beneficiar disso? Eu acho que fulana, porque eu vejo fulana está toda hora indo no banheiro. Então, quando ela pensa na fulana, ela se observa mais também. Então, você vai aumentando cada vez mais o aprendizado daquela paciente. E essa questão da anamnese, a forma como você faz a anamnese, que você dá as orientações de comportamento, é que vai fazer toda a diferença no vínculo terapêutico. Vocês imaginam que é fácil, né? Às vezes, na ortopedia é um pouco mais fácil, mas na pélvica, imagina uma senhora de 83 anos,
fazendo uma avaliação do assoalho pélvico no primeiro dia de contato. Né? Então, nessa pelve tem todas essas histórias, essas memórias, né? Então, tudo ali está registrado e é uma região íntima com um histórico que, para paciente, para fazer sentido aquilo que ela vai aprender ali com a gente, ela precisa ter uma relação de confiança com a gente. Então, quando a gente orienta, a gente pensa que aquela orientação já vai trazer benefício e resultado. Isso é a melhor forma de criar vínculo. Então, quando você é certeira na orientação, na informação da mudança de hábito, ela vem muito mais motivada, porque ela sentiu que o que você fez por ela foi importante. Então, ela sabe que ela pode confiar. E eu falo, ninguém abre as pernas para uma pessoa que não confia. Né? Senão, vai ser algo muito desconfortável. E se gerar desconforto, não tem jeito de fazer terapia. E físio vem no nome terapia junto, fisioterapia. Então, a gente é um pouco físico e é um pouco escuta, acolhimento, todo o lado emocional também. Não que a gente faça terapia emocional, mas está presente também, tá? Na escuta e no acolhimento de cada pessoa que a gente atende, certo? Dúvidas, comentários, reclamações? Posso continuar? Exame físico. Oi, tudo bem, Sam? No exame físico. O exame físico, depois que você dá essa aulinha de educação em saúde, olha como é importante pegar um espelhinho, mostrar para ela, né? Se você tiver achando, lá no consultório, quando a gente avalia a paciente de primeira vez, né? A gente já vai e já faz essa dinâmica, já avalia ali mesmo, porque é a oportunidade de vocês de estarem avaliando, tá? Mas se vocês têm a chance de ensinar para elas, se olhar em casa, se tocar, o que elas vão encontrar quando elas se tocam. Se você tem essa oportunidade de estimulá-la a fazer isso, para depois você avaliar, também dá match. Por quê? Ah, mas ela veio na fisioterapia pélvica para fazer a avaliação. Então, se eu não faço a avaliação, a paciente não fica comigo. Você vai tomar a decisão do que é importante para cada paciente. Pode ser que tenha paciente que realmente, né, ela vai lá com essa empolgação de fazer a avaliação. Mas, quando a gente segue esse protocolinho, e ela consegue se tocar, se olhar antes de ser tocada e olhada pela gente, ela já criou possibilidade de se conhecer na forma como ela se olhou e como ela se tocou antes da gente. E quando você dá essa aulinha de dizer para ela o que ela vai ver, como que pode estar, como que ela vai sentir com o toque, aonde ela vai tocar, o que ela vai observar de contração e de relaxamento quando ela se olha. Então, ela já vai na expectativa sabendo do que ela pode encontrar. E quando ela vem para o exame físico, ela vai te contar isso. Olha, Nilded, eu vi que ali naquela pelezinha que divide a vagina do ânus é durinho mesmo, mas quando eu apertei, eu senti até uma queimação. Aí eu fiz o que você falou, eu apertei, eu tentei respirar fundo, aí eu apertei um pouco mais, aí eu fui fazendo um movimento ali do meu dedo para soltar aquela tensão. Ai, e sabe o que melhorou, Nildete? Só com o que você falou, então realmente, assim, é uma coisa meio doloridinha, mais durinho, mas eu fui fazendo e já senti melhora só com isso que você me orientou. Um exemplo. Ou do tipo, eu até me olhei, mas eu tive medo de tocar, de me machucar, não sabia se eu estava fazendo certo ou não. Aí eu só toquei em volta, aí eu senti que estava bochechinho, igual você falou. Mas teve um pontinho ali que eu senti que estava mais durinho. Aí eu fiquei com medo, porque eu falei, e se eu não estiver fazendo certo? Então, quando o paciente conta para você dessa experiência, você já vai sabendo qual o perfil de pessoa que você está atendendo.
Se é uma pessoa que você dá ali uma orientação, uma informação e ela evolui, ou ela precisa de mais atenção, mais acolhimento, no sentido de pegar na mão e fazer junto. Porque o objetivo nosso é sempre trazer autonomia para o paciente. Só que tem pessoas que não estão prontas para essa autonomia. Então, a gente precisa identificar nesse retorno dela se ela pegou e fez aquilo que a gente falou ou se ela não fez. Se ela não fez, você precisa, às vezes, no processo, dar a mão e caminhar junto, trabalhar o passo a passo das sessões com menos informação, para que ela tenha segurança. Porque, às vezes, a gente vai segmentando ali as mudanças de hábitos, é mais positivo do que grandes coisas. Então, ela vê a evolução aos poucos e isso dá motivação para ela. Porque toda pessoa paralisa quando vê um mundo muito diferente, muito desconhecido, muito difícil. Ai, eu tenho que me tocar, ai, meu Deus, eu nunca fiz isso, ai, eu tenho que pegar espelhinho, ai, que chato, nem sei como é que eu vou fazer isso. Mas, às vezes, isso afasta, então a gente vai sentindo ali os espaços que a gente tem para fazer isso também, tá? Tem paciente que eu sinto que tem tanta restrição que eu falo, olha, no banho, sabonete líquido, vai passando o sabonete em volta, vai sentindo como é que é, quando cai a água, quando passa o sabonete, só isso. Já é uma forma para ela se tocar. Um exemplo de paciente que vem com queixa de vulvodínia, de sensação de queimação, de dor, alguma coisa na região da vulva, na região do períneo mesmo, do assoalho pélvico, tá? E aí, eu vou conduzir esse exame físico usando a nossa avaliação, que é a avaliação de sensibilidade, avaliação de reflexo, a escala do Perfect. Dentro do que eu acho, né, do que eu identifico nesse exame físico, eu vou selecionar as técnicas para conseguir tratar. Um exemplo, na avaliação, eu identifiquei que a paciente contrai o glúteo, contrai a coxa. Ela até começa a subir na maca, eu vou tentando tocar, ela vai se fechando cada vez mais, ela trava a respiração. O que isso me mostra? Que essa pessoa tem medo de ser tocada. Ela tem medo de ser tocada por quê? Ela sofreu um trauma? Foi um trauma na infância? Como que ela lidou com isso ao longo da vida dela? Ela consegue ter relação? Ela consegue ser tocada? Então, a forma como ela reage a esse exame físico vai fazer a gente selecionar as técnicas ou não. Por exemplo, essa paciente que foge do toque, vocês acham que é uma paciente que é boa para trabalhar eletroestimulação, por exemplo? Será que a gente não tem que começar com coisas com que ela se sinta mais confortável, sentindo e percebendo o corpo, percebendo o quanto ela tem de tensão, oferecendo ferramentas que fazem com que ela lide com esse medo da dor, com essa fuga, com essa tensão no glúteo, da coxa, com travar a respiração. Então, tem que trazer técnicas que façam ela relaxar, ela respirar mais fundo, ela perceber que ela contraiu, mas que ela pode relaxar. Tem movimentos da pelve que ela pode fazer, porque à medida que ela vai sentindo, percebendo melhor o corpo, introduzindo essas técnicas corporais mais globais, na hora que você for tocar, é só você fazer respiração. Mesmo que ela fuja um pouco, agora solta, solta os ombros, lembra da respiração. Vai soltando o glúteo, vai soltando a coxa, vai mostrando com o espelhinho, vai mostrando onde você vai tocando, né? E aí, ela veio aquela reação que impedia, às vezes, a avaliação no exame físico, e você deu ferramentas para ela lidar com aquilo, tá? E ela vai aplicando essas ferramentas fora da sessão também, porque não é só o momento em que ela vai na físio. É importante que você saiba direcionar orientações de comportamento no início, para que quando você
evolua para os exercícios, para as técnicas que ela vai treinar em casa, ela já começou a fazer alguma coisa com a mudança de comportamento. A mulher, ela nunca vai começar a usar um reeducador em casa se ela não passou por essas etapas iniciais de se perceber, de perceber quais são os hábitos prejudiciais, de começar a mudar esses hábitos. Porque para usar um reeducador em casa, ela precisa ter tempo para isso, ela precisa ter um espaço para isso, ela precisa estar sem roupa, ou deitada, ou em pé, não dá para fazer na frente de outra pessoa, porque tem a anteninha ali mexendo, ela não consegue fazer de roupa, né? Então, ela precisa criar um ambiente para isso. E não adianta ela fazer um dia, ela tem que ter frequência, ela tem que ter manutenção daquele treinamento para ter resultado. Então, se ela não começou com as etapas iniciais, como é que ela vai incluir usar um reeducador em casa? Vai ficar guardado lá, ela nunca vai mexer. E quando voltar para a físio, ainda vai dizer para você que, do tipo, eu fiz uma vez só, né? Porque não está fazendo parte ali da rotina dela. Quando não faz parte da nossa rotina, a gente não mantém, né? Então, tudo que a gente conseguir começar a incluir de orientações, de exercícios dentro da rotina, a gente tem mais chances da pessoa fazer do que se ela tiver que parar para fazer, tá? E aí, com base nisso, a gente também vai planejando. E a gente vai planejando as sessões. Então, a gente tem uma sequência, né, de exercícios de percepção, de respiração, de mobilidade, o estímulo à estabilidade pélvica, associando a postura, os funcionais, o trabalho de equilíbrio, e a gente vai seguindo isso ao longo das sessões. Então, tem que ter um planejamento. Nesse planejamento tem que estar as dificuldades que essa pessoa tem e quais os objetivos que a gente tem com aquela pessoa. Não adianta você fazer um planejamento de seguir evoluindo sessão a sessão com exercícios em que ela não consegue fazer aqueles exercícios básicos. Então, a gente sempre parte do que é mais simples para ir evoluindo nos graus de transição até que a gente consiga trazer mais carga, fazer exercícios mais difíceis, mais complexos. E isso tudo a gente vai evoluindo sessão a sessão. Então, a gente tem que ter um esqueminha de sequência do que a gente pode fazer com as técnicas que a gente selecionou. Um exemplo, a paciente chega no consultório, eu vou fazer com ela um trabalho inicial de face, de movimento, de soltar ali, ela vai respirar, aí eu vou trazer essa consciência do momento, aí eu vou para a maca, eu faço eletroestimulação, na eletroestimulação eu peço para ela estar contraindo, mas eu quero que ela cresça também, que ela sinta que quando ela sente o choquinho, ela vai crescendo e vai prendendo o xixi, ela consegue sentir muito mais o movimento da vagina fechando e vindo para dentro. Aí, só que se eu fizer muito isso com eletro, pode dar fadiga. Então, eu faço 10 minutos no máximo desse treinamento, dando uma pausa boa entre os tempos ali da contração. Aí, depois disso, eu vou fazer um trabalho mais global, de mobilidade da coluna, de respiração. Eu posso ir exigindo um pouco essa contração de forma voluntária, consciente e voluntária nos exercícios, porque ela já treinou na maca com eletroestimulação. Depois, eu vou deixar de pedir para ela a contração e, fazendo os exercícios, eu quero ver se ela consegue perceber se os músculos do assoalho pélvico vêm sem que ela precise contrair. E aí eu estou percebendo que ela está evoluindo. Eu comecei a fazer os exercícios, ela não consegue perceber. Eu fiz uma reavaliação, ela está com grau 1 ainda de contração muscular, então calma, peraí, eu não selecionei bem as minhas técnicas. Talvez precisava fazer uma avaliação ali no meio, né, às vezes a gente faz 2 sessões e reavalia, para a gente saber se aquela técnica que a gente selecionou foi a escolha de técnica adequada para o resultado que a gente esperava.
Senão a gente vai chegar lá na frente e vai falar assim, nossa, ela está com 0 de força. Eu podia ter mudado alguma coisa antes, tá? E aí, a cada reavaliação, eu vou vendo qual foi a técnica que foi positiva, que técnica que eu posso melhorar esses resultados, o que não trouxe bons resultados, o que funcionou, o que não funcionou, né? Como uma conclusão, e aí eu vou fazendo isso ao longo das sessões para ter resultados mais rápidos. É isso que faz a diferença na evolução. Não é ficar aplicando eletroestimulação e biofeedback durante 20 sessões. A paciente chega, você conversa ali com ela, você muda alguma coisinha, mas o protocolo é sempre o mesmo. Ah, mas eu estou acompanhando lá no gráfico, ela está melhorando no gráfico. A vida dela diária não é um resultado de um gráfico de biofeedback. Você precisa trazer as dinâmicas funcionais, tem que fazer parte das suas ferramentas terapêuticas para ela mudar comportamento, para ela levar o que ela aprende na sessão no dia a dia dela. Certo? E aí, como é que tá para vocês? Será que a Carla caiu? Não, está aqui ainda. Certinho? Então, essas perguntinhas, elas são importantes para você saber se você está no caminho certo. Então, qual é o objetivo da paciente? O que ela quer? O que ela realmente precisa? O que é possível a gente fazer com o que a gente tem? A minha paciente vai melhorar do prolapso de reto? Eu não sei. O que os trabalhos dizem? Primeiro, que resultados muito positivos de trabalho científico para melhorar prolapso a gente não tem. Nenhum trabalho fala que fisioterapia realmente melhora prolapso. Né? Então, a gente já parte desse princípio. Mas o que a gente pode fazer para a qualidade de vida dela? Às vezes, dentro de uma queixa, a gente consegue mudar algumas coisas sim e melhorar a qualidade de vida dela, mas é importante saber que, às vezes, o problema a gente não vai conseguir resolver, mesmo que a gente melhore a qualidade de vida. E, às vezes, o objetivo da fisioterapia é a melhora da qualidade de vida, não que ela fique sem aquele sintoma, mas que melhore o sintoma e ela também aprenda a viver melhor com aquele sintoma, se a gente não conseguir resolver totalmente, tá? E o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para oferecer vai ajudar ela, no caso dela? Ou será que ela vai precisar de mais coisas, de outras pessoas, de outros recursos que eu não tenho ali na minha mão? Com o que eu tenho, o que eu espero de resultado? Em quanto tempo, mais ou menos? E dentro disso que a gente está conversando, o que mais eu posso fazer que pode ajudar essa pessoa? Né? É quando a gente atende, às vezes, uma paciente que vê que a perna dela está mais inchada, a gente orienta um exercício metabólico, a gente quer saber como é que é a dinâmica dela, se ela fica muito tempo em pé ou se ela passa muito tempo sentada, que isso pode estar aumentando o edema nos membros inferiores. A gente orienta o uso de uma meia para que ela melhore essa circulação nas pernas. Então, a gente sempre vai estar perguntando o que mais eu posso fazer para ajudar. Sobre os recursos terapêuticos e aplicação de técnicas e métodos. Primeiro, qual que é a sua formação? Qual que é aquilo que você faz que você tem maior habilidade, mais experiência? Existem resultados comprovados em estudos científicos que sustentam a utilização desses recursos e técnicas? Por exemplo, né, a Sandra Nildete, que tem aí a questão da terapia manual, né? Quais são os resultados de estudos científicos que mostram que a liberação do ilho-psoas melhora a incontinência? A gente não tem, mas a gente sabe o quão importante é quando você libera o ilho-psoas para o equilíbrio tônico, para a sinergia, para as respostas musculares sinérgicas e automáticas entre os grupos musculares da região do abdômen e da pelve. Mas não tem nenhum trabalho científico que mostre sobre liberar o ilho-psoas e melhorar a função do assoalho pélvico. Mas na dinâmica, a gente sabe que quando o ilho-psoas está muito tenso,
a gente tem dificuldade de ganhar resposta na musculatura do assoalho pélvico. O que a literatura fala de elipsoas? Nossa, interessante, eles colocam o músculo como um músculo central, da pelve, de equilíbrio. Então, um músculo que está sempre envolvido nos casos de dor pélvica. Já tem mais coisas falando aí nos estudos científicos sobre elipsoas. Olha que coisa interessante, né? Então, isso vai o quê? Vai fortalecendo, eu gosto de fazer liberação de fáscia, de trabalhar com esse conceito mais global, então eu vou entendendo pela anatomia, pela fisiologia das fáscias, como que eu posso trabalhar melhor. Esse trabalho vai trazendo uma função melhor na resposta do assoalho pélvico, aí eu posso ir associando a outras técnicas. Tem muitos casos de pacientes que a gente percebe que existe toda uma restrição de face, não sei se o nome está certo, né? Mas que às vezes o assoalho pélvico está tão tenso, porque está tudo grudado, está tudo, né, sem mobilidade dos tecidos, que esse assoalho pélvico também não reflete. Então, ele reflete essa imobilidade, essa falta de elasticidade. E quando a gente vai lá no rolo, vai liberando, e depois faz a massagem, libera elipsoas, trabalha os movimentos da pelve, trabalha a respiração, nossa, equilibrou o tônus. Aí vamos vir com a contração, nossa, o músculo melhorou, ela já não está tendo perda urinária. Nossa, mas foram 4 sessões só e eu já consegui ter um resultado. Mas por quê? Porque eu fiz uma boa seleção de técnicas, né? Mas eu tenho habilidade de entender aí sobre os trilhos anatômicos, sobre a face, o que eu posso fazer com o rolo, o que eu posso fazer com as técnicas de liberação miofascial, nessa integração de movimentos também. Então, olha que máximo que é você saber o fundamento das coisas, aonde você pode chegar com aquilo que você tem de recurso na sua mão de melhor, tá? E a sua experiência, na verdade, profissional, né? Qual que é a sua habilidade também com seus pacientes, né? Como você trabalha com seus pacientes? Você tem aí na sua experiência já um modo operante seu, né? De fazer essa conversa, de fazer a anamnese, de anotar, né? De como conduzir ao longo dos atendimentos. Isso já é uma característica sua, é pessoal, né? E o que a gente gosta muito de fazer, ninguém faz, que é assim, a gente não quer moldar todo mundo num modelo perfeito daquilo que a gente acha que tem que ser. A gente oferece ferramentas para vocês, a gente oferece olhares de globalidade para que vocês peguem as características pessoais particulares de vocês e que vocês se desenvolvam. Tá? Então, isso a gente vai conseguir trabalhar, é o que a Letícia falou. É pouco tempo, mas é muito intenso, é transformador mesmo. E o que mais transforma é a possibilidade da gente estar ali com o paciente. Então, vocês têm um tempo de 1h30, às vezes até 2 horas, né, Sandra, com o paciente. Vocês vão olhar a ficha, vão pensar em tudo isso aqui que a gente está discutindo hoje, né? Então, o que foi feito, o que eu posso fazer de melhor, o que deu resultado, o que não deu, né? A forma como as outras físios que atenderam, como é que elas evoluíram, eu posso melhorar tal coisa. Líris, olha, eu conheço uns movimentos de pelve, porque eu trabalhei muito tempo com pilates, né? Com pilates não, com neuro. E aí, será que eu posso usar esses movimentos ali para dar um estímulo melhor para essa pelve? Olha que interessante, né? Eu não tenho esse conhecimento de Cabot, de diagonais, mas eu lembro alguma coisa, e aí, né, isso aconteceu com uma aluna que passou com a gente da especialização, né, que passa lá na clínica, e ela foi ali falando, olha, faz assim, faz assado, tal, com a bolinha, foi trazendo coisas que, nossa, a gente pode fazer assim, pode fazer assado, e a gente foi meio que montando ali uma dinâmica diferente para trabalhar a movimentação da pelve, pensando nas diagonais de Cabot, né? Então, a experiência dela na neuro, embora ela não tenha uma experiência, na uro,
me ajudou e ajudou ela a pensar que aquilo que ela faz na neuro pode ajudar na fisiopélvica, tá? E a gente tem que pensar no seguinte: se você quer ser um bom fisioterapeuta pélvico, você precisa ter na sua caixinha de ferramentas, saber se comunicar com a paciente. Essa história de educação e saúde é cada vez mais importante fazer parte da sua terapêutica, né? Experiência com as práticas corporais, de técnicas de relaxamento, respiração, percepção corporal. Não tem como a gente trabalhar com o corpo, com o movimento, se a gente não pensar na prática dessas técnicas. E se vocês não tiverem experiências de vocês para sentir no corpo de vocês o que é relaxar o músculo, como que eu posso conduzir o relaxamento? Como que eu posso orientar uma contração? Como que é a respiração correta? Como que é a respiração durante o exercício? Quais são as dificuldades que eu observo no paciente na hora que ele vai respirar? Mas para conseguir observar o outro, eu preciso antes me observar também. Então, para que vocês sejam bons fisioterapeutas, tem que treinar essas técnicas. Vocês têm que treinar em vocês, porque o que vocês sentem, o paciente também sente. E na hora que a gente orienta, a gente vai na nossa experiência corporal para achar a comunicação correta com aquele paciente, tá? E outra coisa importante e difícil, né? Cada vez mais difícil. Quem é esse paciente, né? Então, hoje, eu estou atendendo uma paciente que está num processo de fazer cirurgia trans, né? Então, é difícil para mim entender essas questões emocionais, e às vezes até psiquiátrica, porque ela é bipolar, ela tem várias questões, por exemplo, das orientações de comportamento. Eu já fiz de todos os jeitos possíveis, imagináveis com ela. Quando ela chega na clínica, que a gente tem que trazer a questão do sentido, perceber o corpo, ela fala durante 20, 30 minutos, blá, 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 ela vomita um monte de coisa. Ela fala muita coisa do que está acontecendo, e tudo acelerado. Antes de eu falar para ela fazer qualquer outra coisa, ela tem que falar, né? Então, lidar com esses aspectos emocionais do paciente, de como ele está, as questões psiquiátricas estão cada vez mais comuns, então é importante dar uma estudadinha aí, né? No que são distúrbios mentais mesmo, aonde que a gente pode observar no diálogo daquela paciente que pode ter uma ideação suicida, né? Então, a gente, principalmente quando a gente trabalha com dor pélvica, com disfunções sexuais, né? Isso é mais evidente ainda, tá? Esses aspectos emocionais. E, às vezes, essa questão da ansiedade, da depressão, que vai fazer com que ela não consiga evoluir na física. Então, eu já testei um pouco de tudo, né? Tem paciente que é muito difícil fazer a introspecção. Então, você tem que dar movimento. Então, quando você dá movimento, dá dinâmicas, tal, não sei o quê, aí você começa a trazer ela para o momento presente. O ficar, respirando, relaxar, ela fica assim, perdida. Se você está percebendo que ela não está indo, não está conseguindo mergulhar, não está sentindo o corpo, traz movimento, traz coisas mais ativas. Aí, às vezes é isso que faz com que ela sente, né? Eu estou com uma paciente gestante que ela é muito difícil trabalhar, porque ela é hipotônica, ela faz zilhões de coisas enquanto ela está na sessão. Ela está preocupada, ela falou assim, hoje eu fiquei preocupada com 3 coisas só. Né? Eu falei, nossa, 3 coisas já está melhorando. Ela liga isso para mim, é muito difícil estar aqui, estar concentrada, fechar o olho. Eu falei, eu sei.
né? Então, o que que acontece? Ela está de 21 semanas. Então, essa barriguinha, ela é pequena, é onde a gente faz, às vezes, uma dinâmica. Eu falo que eu brinco com ela para ela movimentar o corpo. Eu passo a bolinha para cá, depois a bolinha para lá, faço ela girar, pegar a bolinha, empurrar o pé no chão, esticar. Então, enquanto ela vai fazendo a bolinha, ela vai respirando, ela vai movimentando o corpo, movimentando a pele. Então, eu faço isso no começo para ela centrar, ao invés de colocar ela para respirar e movimentar a pele. Porque com isso ela vai falando como é que foi a viagem do final de semana, como que é ela acordando de manhã, né? É com o filho dela já berrando no outro quadro, tá? Ele tem 3 anos só, né? E ela pula da cama, então ela falou, Liris, esse negócio de acordar, espreguiçar, não é para mim, não. Já acordo com meu filho gritando, mãe, vem aqui no quarto. Então, aí é assim que ela vai contando as coisas também, né? Então, e ela tem um aspecto de ansiedade, de depressão. Por exemplo, ela está de 21 semanas, a primeira gestação foi tudo bem, o primeiro parto foi tudo bem, foi um parto fácil, sem complicações, né? A gestação também, essa gestação também tá. Mas por que uma amiga teve pré-eclâmpsia? Ah, porque com a amiga foi um parto difícil. Ah, eu tô com medo de que possa acontecer alguma coisa no meu parto, né? Então, esses traumas também a gente acaba ali acolhendo, né? E aí, o que que eu comentei com ela? Falei, olha, primeiro, falta bastante até o parto. Pelo menos, mas vamos pensar aí, 18 semanas, no mínimo, né? E nessas 18 semanas tem um caminho todo para a gente trabalhar, né? Então, ainda não é uma preocupação, né? Se vai dar certo, se vai ser um parto prolongado, se vai ter alguma questão. Agora está tudo bem com você, então a gente foca nisso. Que está bem aqui e agora, tá? A gente sempre fala de dividir o tratamento em fases, né? Então, que ela vai ganhando nessas fases a questão das habilidades motoras, ela vai o aprendizado ele é gradativo, né? Então, a questão da educação, saber o que é, para que serve, como cuidar do assoalho pélvico, o sentar para fazer xixi relaxando, o sentar para fazer cocô relaxando, não fazer força, né? O que ela vai precisando mudar de hábitos e comportamentos para melhorar os sintomas dela. A partir desses hábitos e comportamentos, ela vai percebendo a postura, as tensões, ela vai aprendendo a soltar onde está tenso, tá? Vai aprendendo a trazer a ativação para o abdômen, para o assoalho pélvico, a fazer as contrações rápidas, sustentadas. Então, tem que partir de um processo de educação, mudança de hábitos, se perceber. A partir dessa percepção, ela sabe o que é contração, relaxamento. Aí você vai introduzindo os recursos, as técnicas, né? Tudo que ela pode fazer de movimento, com bolinha, sem bolinha, a respiração, né? Depois que ela passa por essas etapas, é que você vai trazer um bullet, um cunho vaginal, um reeducador, tá? Autonomia, segurança e confiança. Quando você vai seguindo esse roteiro do que fazer ao longo da sessão, ela vai sentindo que ela pode, que aquilo que você orientou trouxe resultado, porque ela fez, dependeu dela colocar em ação, dela colocar em prática. Se ela não dá esse passo, ela não tem resultado nenhum. E é quando ela chega e conta para você que ela fez, que foi melhor, que você reforça positivamente aquele ganho. Que ela fala, nossa, que legal, então é isso mesmo. Eu falei assim, isso, fica com o que é bom, e é isso que te motiva a continuar, porque é um caminho, é um processo, é o contínuo que importa para você estar melhor, com todas as dificuldades que você tem. A gente olha para a dificuldade, acolhe a dificuldade, respeita a dificuldade. Não importa a velocidade, mas a direção tem que estar certa.
Tem coisas que você não vai conseguir evoluir como você gostaria. Então, a gente diminui a sua expectativa e ensina a paciente a ficar feliz com os pequenos ganhos, né? E é isso que vai motivando para ela seguir, tá? Até a alta. Quando ela faz, ela segue, ela se apega por aquilo que é bom, e quando ela vê que aquilo que é bom faz ela querer fazer mais e melhor, por ela. É uma paciente que a gente dá alta com gosto. Agora, quando é uma pessoa que essas etapas iniciais de educação, de percepção, de mudança de hábitos, está muito difícil. Calma, será que existe algum problema aí que está fazendo com que ela não consiga colocar em prática aquilo que ela está fazendo? Mudar hábitos é difícil, é um esforço no começo, então tem que ir aos poucos. Ela tem que focar no benefício da mudança daquele hábito. Qual é o ganho que ela tem? E às vezes a gente tem que trazer um pouco de dor. Ó, se você não fizer, você vai ficar mais tempo aqui e vai gastar mais dinheiro comigo. Né? Ah, o que, que você mais quer? Por que, que você quer melhorar da incontinência urinária? Ah, por exemplo, essa senhorinha. Né? Por que, que a senhora quer dormir sem fralda? Sendo que acorda de manhã, tira a fralda. Ah, porque eu quero ir para os Estados Unidos, porque minha neta mora lá, e são muitas horas de voo, e aí, como eu viajo no avião que eu consigo deitar, dormir, eu fico preocupada porque pode vazar, e depois como é que eu vou no banheiro do avião, não tem espaço, e aí eu já começo a me preocupar porque às vezes eu acordo em casa, a fralda não dá condições de suportar. Então, isso me preocupa. Eu falei, então, tá bom. Então, primeiro a gente tem que mudar hábitos, a senhora tem que perceber as suas idas ao banheiro, a sua ingesta de líquidos. Aí, depois, vai ter que fazer um aparelhinho aí para melhorar essas contrações da bexiga, porque essa bexiga está contraindo à noite, com você dormindo. Não é uma perda por esforço, porque ela perde dormindo. Ela vai 4 vezes ao banheiro ao longo do dia todo. Então, vamos trabalhar esse objetivo, que a senhora quer chegar a viajar aí 11, 12 horas para ver a sua neta, sem a preocupação de acordar molhada no avião e de ter que trocar roupa, sendo que ali no banheiro tem mais dificuldade de fazer isso. Tá certo? Aí, propostas terapêuticas, né? Então, também segue uma evolução. Exercícios de respiração, relaxamento, percepção corporal, aí vai entrando as técnicas de fáscia, né? Que pode ser tanto manual quanto pelo movimento. Com isso também a gente vai trabalhando a mobilidade da pelve, a mobilidade da pelve que é associada à mobilidade da coluna, a mobilidade do pescoço, dos ombros, né? A gente vai usando os recursos para trazer essa mobilidade. Essa mobilidade, ela pode ser feita no início com uma coisa mais solta, depois, quando a gente já estimulou o trabalho dos músculos internos, dos estabilizadores, a gente pode estimular essa ativação dos estabilizadores enquanto faz os movimentos do corpo, né? Usando princípios de fáscia pelo movimento. E aí, o que acontece? Os exercícios, né, de postura, eles podem ir evoluindo para exercícios mais difíceis, aí tem os exercícios de pilates, que pode ir evoluindo a carga, a dificuldade do movimento, né? São todas formas da gente seguir uma evolução. Dos exercícios de pilates, a gente tem os de equilíbrio também. Por que equilíbrio é importante para os músculos pélvicos? Porque o equilíbrio traz essa resposta automática. Então, às vezes, quando a gente tem uma paciente que tem dificuldade de perceber a região, de contrair, a gente vai trabalhando a postura, o equilíbrio, porque com o equilíbrio no trabalho postural, esses músculos começam a vir de maneira mais automática.
tá? Aí tem os exercícios gerais, globais, todos esses que eu falei, mas a gente nunca pode esquecer dos exercícios específicos. Porque o assoalho pélvico, ele vem no conjunto de forma automática, mas quando existe uma fraqueza, uma hipotonia, ou mesmo a hipertonia do assoalho pélvico, se você não trabalhar aquela região específica, ela não tem melhora do sintoma. É por isso que fazer pilates pode até melhorar o sintoma de perda, mas não resolve o problema. Porque quando tem um problema específico na região do assoalho pélvico, ele precisa de tratamento específico. Tá? Num primeiro momento, às vezes a gente vai trabalhar o global para chegar no específico. Tá? Mas o específico tem que fazer parte da sua terapêutica. Eu gosto muito de introduzir eletroterapia depois de um processo de educação, de mudança de hábitos e de percepção corporal, porque na eletroterapia ela pode sentir ali o choquinho, fazer a contração, sustentar enquanto sustenta o choquinho, ela pode associar isso à respiração, ao alinhamento postural, né? Eu posso dar outras formas de exercício durante a eletroestimulação, não só dela ficar ali no passivo sentindo a eletroestimulação, tá? Os vibradores, o biofeedback, a massagem perineal também como recursos. O vibrador que vai ajudar tanto no relaxamento, quanto na melhora do tônus, porque a vibração melhora o tônus, lembrem sempre da plataforma vibratória, que teve uma época aí, 2010, 2012, que virou febre nas academias. As academias tinham várias aulas com plataforma vibratória. E a vibração estimula o tônus. E esse tônus ele é importante para melhorar as respostas de contração, porque quando tem hipotonia, a gente não consegue, nos exercícios de contração, melhorar esse tônus. A vibração vem, melhora, dá suporte para depois você trabalhar melhor as contrações de relaxamento. Quando o músculo está tenso, ele precisa de massagem, de vibração, para circular melhor o sangue por ali e ele começar a relaxar. Quando o músculo está tenso, não adianta querer fortalecer. Não tem espaço para o músculo contrair. Então, eu vou trabalhar com o movimento, a respiração, o uso de bolinhas de diferentes tamanhos, de overball, para trabalhar a mobilidade dessa pelve, para ir soltando essas tensões. Tá? E aí, quando de recurso intrapélvico, eu vou usar o vibrador. Antes até de uma massagem perineal. Porque com o vibrador, eu vou inibindo aquela sensibilidade na região da vulva, do centro tendíneo, ou mesmo do introito vaginal. Então, ele faz um processo de inibição, então, quando eu vou lá manipulando, não é tão doloroso. E depois que eu manipulo na massagem, eu posso usar um pouquinho o vibrador para trazer um relaxamento no final. Tá? Então, olha como você vai selecionando as técnicas de acordo com as necessidades de cada paciente e nessa seleção de técnicas, você já vai pensando no seu plano evolutivo, né? Que a gente vai estabelecer a curto, médio e longo prazo. Curto. É claro que, assim, curto é bem curto, é coisa de 5 sessões. O médio pode ser de 8, 10, 12 sessões, mais ou menos. A longo prazo é o caminho para alta. Então, aqui eu já consegui fazer no médio, eu já tenho que estar trabalhando os exercícios de contração, ela já entendeu o que é o processo de educação, já fez o diário miccional, já começou a se observar, está fazendo os exercícios ao longo ali da rotina dela, então está lavando louça, escovando o dente, dirigindo o carro, fazendo os exercícios. Ah, começou a incluir os exercícios no final do dia antes de dormir, para relaxar, para soltar. De manhã ela espreguiça, ela faz um pouco de hipopressivo. Ah, ela já começou a fazer os exercícios. Ah, agora ela está, além dos exercícios, ela está fazendo a vibração, massageando ali, usando um bullet nesse assoalho pélvico. Aí, com o bullet mesmo, ela faz massagem externa, depois ela trabalha o bullet por dentro.
Depois do banho que ela faz o bullet ou o cone vaginal, porque enquanto ela se troca, ela escova o dente, ela está ali com o dispositivo intravaginal fazendo os exercícios. Esse é o objetivo a médio prazo. Ela já conseguiu fazer isso, ela está fazendo um funcional, ela consegue, no funcional, né, melhorar a resposta do assoalho pélvico, ela está me falando que está melhor, aí eu reavalio, eu trabalho alguns exercícios do funcional na sessão de físio, corrigindo os posicionamentos dela, pedindo para que ela traga um pouquinho esse assoalho pélvico ali de maneira consciente, para que essa resposta ela venha melhor. Aí eu começo a pensar nessa evolução para alta. Então, é um curto, médio e longo prazo, pensando nessa estrutura de seleção de técnicas, de evolução do passo a passo, tá? Não é aquela questão assim, 3 meses, 6 meses, 1 ano, é só para a gente se organizar, em termos de objetivos terapêuticos mesmo ao longo das sessões, tá? Qual o tempo estimado de tratamento? A gente tem sempre que pensar no mínimo que a pessoa vai ficar com a gente para ter o melhor resultado, tá? A partir da sua avaliação, você vai ter uma noção quanto você vai ter que fazer de reavaliação, tá? Por exemplo, eu vi uma contração, quase nada de contração. Deixa eu estimular aí os exercícios, soltar um pouco as tensões da fáscia, usar o rolo, né? Vamos ver se ela faz um pouco esse espreguiçar para soltar as tensões de manhã. Vou pedir para ela, né, enquanto ela está ali no elevador, quando ela está lavando louça, escovando dente, ela prestar atenção na postura dela. Mas eu preciso disso para ver se esse assoalho pélvico responde. Aí eu vou trabalhar com ela essas orientações, essas mudanças de hábito, e vou reavaliar depois de 2 sessões para ver se esse assoalho pélvico melhorou. Porque às vezes, quando eu venho na postura, quando eu venho no equilíbrio, acorda esse assoalho pélvico mais. Ainda continua muito fraquinho, melhorou um pouco, mas ela ainda não faz aquela contração, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu estimular um pouquinho com o vibrador, né? Deixa eu pensar no uso de um bullet, ainda sem usar eletroestimulação, né? Mas eu posso até começar com o eletro, depois fazer o bullet, que aí eu trabalho um pouco funcional. Pode, dentro de uma sessão de 50 minutos, 1 hora, você consegue estruturar, às vezes, todas essas técnicas também, tá? Para trazer o reforço ali. E aí, como que vai ser a programação das suas sessões, né? E você vai reavaliando o que melhorou, o que não melhorou, o que foi importante para aquela paciente, né? O que realmente fez a diferença para ela. O que você conseguiu ganhar de autonomia que ela conseguiu aplicar em casa, fazer e ter resultado. É possível a alta com ela? Como é que você pode evoluir para a alta? De repente, aumentando o espaço entre as sessões? Há necessidade de continuar o tratamento durante um tempo, em sessões mais espaçadas? Ou você não conseguiu ter o resultado que você esperava, ficando mais tempo com ela não vai fazer diferença? Para quem que você vai encaminhar? Você vai mandar um relatório para o médico, né, para que o médico faça uma reavaliação, sugerindo uma conduta com outro profissional, porque ali você já esgotou tudo que você podia fazer com ela? Então, são perguntas importantes para a gente seguir, tá? E eu sei que já são quase 10 horas da noite, né? Mas aqui, olha, é só a descrição da avaliação, tá? Então, tudo que vocês podem destrinchar na avaliação, né? Como que a gente faz com os sintomas? Esse aqui é um quadro que eu e a Sandra, a gente fez esse quadro lá na Unifesp, para aplicar para as pacientes, para a gente entender um pouquinho quais são os sintomas urinários dentro daquela historinha. Eles nunca aparecem, às vezes aparecem, a maioria das vezes ou sempre, né?
E aí, qual é a posição que a pessoa acha que faz xixi, né? Então, isso aqui é uma brincadeira, que aí ela vai se identificar e a gente vai estar corrigindo também, né? Com relação aos hábitos do xixi, então aqui tem algumas perguntinhas que vão ajudando. Na verdade, as perguntinhas é mais para ela parar, pensar em como ela está fazendo xixi, já que uma das orientações que a gente vai dar no início é posição para fazer xixi e posição para fazer cocô. Então, quando a gente passa uma sequência ali para ela dizer como ela está fazendo, ajuda a gente nas orientações depois. Então, quando a gente trabalha com as atletas, a gente vai perguntando com relação ao treino, né? Então, uma coisa importante para as atletas, será que elas já fizeram com que virasse um hábito ir no banheiro antes do treino, para evitar ter perda? Né? Antes da competição, mesmo que ela não esteja com vontade, ela vai ao banheiro antes da competição? Ou ela costuma parar no meio do treino para esvaziar a bexiga, né? Então, às vezes é importante você vai transferir para a sua paciente, para o caso dela, mas aqui a gente pensa muito nas atletas mesmo. Questão de ingesta de líquidos, idas ao banheiro, aqui os exemplos do diário miccional, né? Então, tem sugestões de diário miccional, que também aqui a gente coloca a questão do treino das atletas, né? Mas é só para dar ideias para vocês de como fazer o diário miccional. Então, o diário miccional faz parte das orientações de comportamento, da percepção também. Aqui os sintomas gastrointestinais, né? Esse quadrinho de sintomas. Ah, Lilis, eu preciso ter esse quadrinho? Não, mas é importante que você saiba o que você vai perguntar nos sintomas urinários, nos sintomas gastrointestinais, que você pode ter um espaço na sua avaliação que você anote, tá? A escala de Bristol. A gente usa muito essa escala de Bristol lá com as atletas também, né? E eu aplico em algumas pacientes para identificar como é que é o funcionamento desse intestino. Será que o intestino está muito ressecado? Ele é mais lento? Como é que está a alimentação dela, a ingesta de líquidos? A gente sabe que quando ela tem constipação, ela já faz mais força para evacuar. E, além disso, o intestino constipado é um peso sobre a bexiga, tá? Então, esse peso sobre a bexiga, né, dificulta essa bexiga às vezes encher. E se ela é constipada, toda vez que ela vai ao banheiro, ela faz força. E essa força, ela é prejudicial aos tecidos de sustentação dos órgãos, né? Ou será que é um intestino muito irritável? Se é um intestino irritável, né, será que ele está inflamado, está distendido, tem muitos gases, né? Será que ela tem perda porque ela realmente esse intestino muito líquido, as fezes, é difícil ela segurar. Então, por isso que ela tem a perda, né? E aí a gente vai perguntando sintomas relacionados às dores, dor lombar, ciática, dor pélvica crônica, dismenorreia, cólica menstrual, com relação à sexualidade, né? Se ela percebe dor de profundidade, de penetração, como é que está a libido, né? Ela tem percebido uma diminuição da libido, existe presença de flatos vaginais durante a relação sexual, existe perda de urina na relação. Então, é só um apanhado geral aqui para vocês terem noção de que a gente tem que ter esses 4 passos, né? Sintomas urinários, gastrointestinais, dores e sexualidade também, na hora são os pilares da fisioterapia pélvica, da anamnese, né? Na nossa avaliação, é o que não pode faltar, tá? Para você conseguir orientar bem, tratar bem a partir dessa anamnese também. E os músculos esqueléticos gerais, né? Que é importante vocês perguntarem. Será que ela tem dor nas articulações da pelve, da coluna lombar, do quadril? Existe hérnia de disco, artrose de quadril, tem bico de papagaio, né? Ela fez algum trauma, teve alguma cirurgia, né? Quais as cirurgias que ela fez? Então, tudo isso é importante.
As queixas sexuais, libido, lubrificação, ressecamento vaginal, pós-parto, pós-menopausa. Lembrando que esse ressecamento vaginal, ele pode levar a ter muita dor na relação sexual. E tem mulheres que às vezes não conseguem ter relação na pós-menopausa porque existe essa estenose, esse estreitamento do canal vaginal com a diminuição do estrogênio, certo? Insatisfação com a região íntima, se tem outras dores associadas à relação, né? Qual que é o relacionamento com o parceiro. Aqui, áreas de dor referida a partir dos órgãos também, né? Então, quando a gente pergunta sobre dores, né? É importante a gente ter uma noção, porque às vezes a dor naquela região, ela pode estar relacionada com outros órgãos, né? Então, olha que interessante, né? A dor no braço, coração, estômago, pâncreas, né? Então, está relacionado aqui aos órgãos envolvidos em cada região do corpo. É o mapa da dor, né? Os pontos de fibromialgia, que são 11 pontos, né? Então, a gente vai pressionar, vai ver se tem dor no ponto, se a dor irradia. São pelo menos 11 desses pontos presentes com dor local ou irradiada, que seria aí uma forma da gente avaliar a fibromialgia, mas tem a pressão correta da gente fazer essa avaliação. No caso de quem trabalha com fibromialgia, tem o dolorímetro, né? Que aí já tem a carga que vai fazer ali de pressão para disparar esses pontos gatilhos, né? Porque na mão a gente não tem esse controle. Quando a gente fala de dor pélvica, existem pontos de dor, de tensão, que refletem em áreas de dor na região da pelve, tanto pelve, né, na região posterior, lateral, né, e mesmo do assoalho pélvico, não tenho aqui, mas no assoalho pélvico também tem esses pontos de tensão, tá? Aqui que é importante? As queixas e sintomas nos direcionam para a avaliação física e principalmente para as orientações de comportamento, né? As orientações podem vir antes de uma avaliação física e já trazem resultados imediatos que fortalecem o vínculo de confiança. Então, vocês veem como é importante você descrever bem a anamnese, saber como orientar, trazer um diário nutricional, né? Porque só isso traz resultado. E dependendo da paciente, você vai levando ela com essas orientações até conseguir fazer com segurança essa avaliação, tá? E as orientações? As orientações, elas vão no sentido de ingesta de líquidos, né? Ingesta de alimentos. Quais são os alimentos que irritam a bexiga, né? Qual é o ideal de quantidade de líquido ao longo do dia? Então, você tem que pegar o peso da paciente e fazer vezes 0,3 da quantidade de água que ela tem que beber ao longo do dia, tá? Por exemplo, sei lá, tenho 64 quilos vezes 0,30, tá? E vai me dar a quantidade de água diária que eu tenho que ingerir, tá? O diário nutricional, nunca Ali é esquecer... 35. Oi? Ah, é 35? É. Lá com as atletas a gente usa 0,30, mas Ah, tá é? ótimo. Mas tá ótimo. É que pode ser de 30 a 35 mesmo. Então tá. Tem uma variação. Então, ele dá mais ou menos a quantidade ali que você pode beber de líquido, tá? A questão do posicionamento da evacuação, da micção, as orientações de postura, lembrando que tudo que a gente vai fazer com o abdômen, com o períneo, precisa estar numa postura bem alinhada. Então, se você já começa a falar, olha, presta atenção quando você carrega seu filho, não largar o peso todo de um lado, quando você está em pé, quando você está sentada, procurar encostar as costas sentada, ver se você está sentada mais nos ossinhos dos isquios e não no sacro, porque sempre que você ficar muito sentada, com o apoio do seu corpo no sacro,
você vai tensionar essa região do assoalho pélvico. Nildete, você quer perguntar? Oi? Sim, o diário miccional seria de quantos dias o Tá, ideal? olha, então, Nildete, às vezes não adianta pedir para a paciente preencher muitos dias. Primeiro, eu peço pelo menos um dia. Mas se for um diário simples, que ela só coloca pauzinho, né? Se ela, os horários que não precisa colocar horário, ela foi no banheiro, ela coloca um pauzinho. Ela perdeu o xixi, ela coloca um pauzinho, né? Aí ela consegue preencher 3 dias seguidos. É importante que pelo menos a gente consiga, em algum momento, trabalhar essa sequência de dias no diário miccional, tá? Por quê? Porque, às vezes, um dia ali, naquele dia, é o dia que ela faz academia, né? Mas tem dia que ela não faz. Então, quando você pega 3 dias, você tem uma noção das rotinas dela e do comportamento da micção dentro da rotina dela. Em um dia só a gente não consegue fazer isso bem Entendi. feito, Ok. tá? As orientações e atividades de exercícios físicos também têm que fazer parte da nossa evolução. Porque eu sempre falo assim, o paciente chega no consultório, para ela ter alta, o ideal é que pelo menos ela vá fazer um pilates depois da físio, como forma de manutenção daquilo que ela ganhou, tá? E aí, a avaliação física, né? A gente vai trabalhar melhor essa avaliação física na quinta-feira, né? Então, essa questão da paciente fazer o autotoque, de explicar para ela como que vai ser, né? Então, o passo a passo de tudo que você vai fazer na avaliação, você tem que explicar antes de fazer, tá? E aí, lá na quinta-feira, a gente vai trabalhar isso melhor, tá? O exame físico, a gente, inspeção, que é olhar, depois os testes de sensibilidade. Então, a gente usa o cotonete, usa um palito e vai perguntando para ela, onde que estou passando? Você não fala para ela onde você vai passar, ela vai dizendo, né? E se ela sente dor, se tem diminuição de sensibilidade, aumento de sensibilidade. Depois que você faz isso, dentro do teste de sensibilidade, você pode testar reflexo também. A gente testa o reflexo clitoriano e o reflexo cutâneo anal. Depois disso, a gente vai palpar. A gente palpa o centro tendíneo, a gente palpa a região da vulva, né? O introito vaginal. Depois dessa palpação é que a gente vai fazer a escala do Perfect. Dentro da escala Perfect, eu faço o time, que é no mesmo tempo, né, que eu tuço, ela tem que contrair. E depois dessa tosse, eu vou pedir para ela fazer a valsalva, e na valsalva eu vou observar o movimento do assoalho pélvico, né? Um exemplo. Então, tem paciente que a abertura da vagina já é maior, né? Então, quando ela faz essa valsalva, você vê o assoalho pélvico descendo, a vagina abrindo, aquele centro tendíneo do períneo, ele abala para fora, né? Então, se você tem uma linha média entre os dois isquios, imagina uma linha reta ali, quando ela faz a valsalva, ela abala a linha do centro tendíneo do períneo, passa aquela linha imaginária entre os dois isquios. Você fala, nossa, todo o peso que ela carrega, se ela estiver carregando o bebê, estiver carregando um peso, esse assoalho pélvico desce e abre, né? Então, olha como isso é importante. Então, essa pessoa, se ela for uma pessoa que faz valsalva, força na hora de fazer cocô, né? Vai estar favorecendo ainda mais essa abertura, tá? E aí, um pouquinho de anatomia, que na verdade, a verdade, a Sandra vai dar toda uma super aula ali de anatomia da fáscia, né? É só uma revisão de anatomia aqui, então, vocês têm lá o PDF da aula, né? A gente, se tiver paciente que vai passar com a gente com prolapso,
a gente estava com um paciente com prolapso, é uma experiência muito diferenciada, né, para vocês realmente verem essa questão do prolapso, que às vezes é mais difícil, né? E aqui explicando a avaliação, né? Então, não sei se vocês estão ouvindo, mas solicitei a contração, a tosse, para ver se tem reflexo, né? Esse movimento do assoalho pélvico para fora é um movimento normal até, né? Porque ele tem ele é um elástico, então ele às vezes faz isso, mas ele volta, então está preservado o reflexo, né? E aqui, né, o clítoris, o que é importante do clítoris, né? Que a gente vai fazer o teste de sensibilidade, né, em toda essa região, e o reflexo clitoriano. E nesse reflexo a gente vai ver uma ereção do clítoris, é um movimento que ele sobe, né? E o que é interessante do clítoris é que toda a parte maior dele está por dentro, né? Então, aquilo que a gente faz, o teste é só a pontinha mesmo do iceberg, né? Os testes de sensibilidade, né? Então, a paciente, sem olhar para onde você está tocando, ela tem que identificar onde você está tocando. E ela diferenciar de quente, frio, de coisas mais pontudas, né? Mais macias, para a gente testar a sensibilidade é importante, principalmente em paciente que fez cirurgia, às vezes, abdômeno-pélvica, tá? Ou que tem dor lombar, que tem alguma compressão na coluna, também é importante aqui. Quando eu comento do ilho-psoas, o ilho-psoas ele está muito próximo de todo o plexo lombopélvico, né? Da inervação que vai tanto para os órgãos quanto para a musculatura. E a tensão no ilho-psoas, ela tensiona essa inervação. Então, posso ter alterações de sensibilidade, porque o ilho-psoas está pressionando esses nervos que partem da coluna e vai inervar tanto órgãos quanto estruturas musculoesqueléticas, tá? Aí os testes de sensibilidade, aqui, na verdade, eu mostro um pouquinho esse teste, mas a gente vai fazer bem isso lá, né? E aí ela vai ter que identificar também aonde a gente está tocando, né? E a gente vai comparando de um lado com o outro, o centro tendinho, né? Então, a nossa avaliação, ela começa dessa forma, testando a sensibilidade, depois a palpação. Aí, palpação, né? Externa, quando tem os pontos de dor, para onde que tem dor irradiada, quando tem os pontos de dor, os trigger points no assoalho pélvico, tá? O que pode ser observado? Tônus de repouso, será que está hipotônico ou está hipertônico? Existem pontos de tensão? Esses pontos de tensão, eles geram dor? É uma dor só no local ou dá uma dor irradiada? Né? No caso, se eles forem pontos gatilhos. Para onde que vai essa dor? Qual é o reflexo dessa dor? Né? Ela tem capacidade de contrair a musculatura quando solicitada? Ela tem capacidade de relaxar, ela usa músculos acessórios, ela trava a respiração, ela puxa a barriga para dentro, ela puxa a barriga para fora, ela fecha a perna, ela contrai o glúteo, né? E a questão da hiperatividade dos mapas. Então, quando eu começo a tocar o centro tendíneo, tudo, essa região da vulva, é tudo muito duro. E quando eu falo para ela movimentar, é como se eu não consigo nem ver movimento ali. Quando ela tosse, espirra, é como se fosse um elástico resistente, né? Ele faz isso assim. Ele não tem um movimento mais harmônico. Às vezes, quando você tosse, espirra, né? O movimento desce e depois ele volta mais forte. Quase a gente não percebe, igual foi nesse vídeo anteriormente aqui, né? E avaliação com toque vaginal, né? Então, primeiro a gente sempre vai com o dedo no introito vaginal. A partir desse dedo, a gente pressiona para baixo para conseguir colocar o segundo dedo.
E para sentir a contração, a gente afasta um pouco os dois dedos, né? Ali, para sentir as paredes lateral da vagina apertando o dedo, né? Então, não tem como roubar aqui, né? Aqui só para mostrar como é a avaliação. E os pontos de tensão no obturador interno. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente vai também tocar essa região interna do obturador interno, que fecha a fossa do obturador. O obturador interno não é um músculo do assoalho pélvico, mas toda a tensão, os pontos gatilho aqui, gatilhos nessa região do obturador interno, reflete em tensão do assoalho pélvico, né? Então, às vezes, tem uma alteração no quadril, uma osteoartrose, uma bursite, ou mesmo um desequilíbrio ali de estabilidade, porque o glúteo médio está mais fraco. Às vezes, esse obturador interno, ele, para compensar aquela instabilidade do quadril, ele tensiona mais, e essa tensão se transfere para o assoalho pélvico, e também pode gerar, além da tensão, quando tem pontos gatilhos, dor para a região do ânus e para a região posterior da coxa também, tá? Aqui, a gente vai fazer isso, era só para mostrar para vocês, que quando a gente faz a avaliação do obturador interno, os membros inferiores estão flexionado, né? Para que a gente possa movimentar o joelho e sentir a movimentação da pelve na contração e no relaxamento dos músculos internos durante a palpação vaginal, né? Para que a gente realmente sinta qual músculo está contraindo quando você faz um movimento, qual músculo que vai contrair quando você faz um movimento oposto, tá? Então, a gente vai fazendo nesse sentido aqui. Né? Então, esse movimento é importante da perna, né? E aí a gente vai fazendo esses movimentos da perna quando estiver ali avaliando e soltando a tensão nos músculos do assoalho pélvico e no obturador interno. As escalas, né? A gente tem a escala aqui de Oxford modificada, que é o que a gente usa na escala Perfect, tá? A escala do Perfect é o Power, que é essa escala, o Endurance, que é a resistência, é quanto tempo ela consegue manter aquela contração, né? O Power é a contrai e relaxa, qual é o movimento que tem quando ela contrai os músculos do assoalho pélvico. Tem um esboço só de contração, você sente só uma sensação de que ali vai vir uma contração. O grau 1 é isso, o grau 2 já tem um fechamento, a entradinha da vagina já consegue fechar. O grau 3 é quando fecha o meio da vagina, é quando a gente solicita, prende o xixi e segura um pouco mais de tempo, ou prende o cocô, tá? Elevação é quando a parede posterior da vagina ela se eleva na direção da síntese púbica quando você solicita a contração. A cocontração é quando ela tosse, espirra e o músculo do assoalho pélvico contrai, né? E a gente também vai observar se tem contração do transverso do abdômen. O timing, que é no momento em que ela tosse, esse músculo fecha de maneira quase que reflexa, tá? Então, só recapitulando, não sei se vocês têm o hábito aí de fazer a avaliação com a escala Perfect, tá? Então, aqui explicando um pouquinho dessa escala. Então, quando fecha só a entradinha da vagina, é grau 1, só quer fechar a entradinha da vagina, é grau 1. Quando fecha, é grau 2. Quando a parede posterior da vagina também fecha a vagina, é grau 3. Quando fecha a vagina os músculos e quando sobe e vai para dentro, é grau 4, tá? E quando aquele movimento de dentro que fecha e sobe forte, é grau 5, tá? O perfect aqui, né? A elevação, se está presente, que é essa parede posterior da vagina, que quando contrai, ela vai até a direção da síntese púbica, a cocontração no momento da tosse e no espirro, que tem o reflexo da tosse, e a cocontração a gente vai colocar os dois dedos, indicador e médio,
na fossa ilíaca e perceber se tem contração do transverso no momento em que ela realiza a contração do assoalho pélvico. O que essa contração do transverso fala para a gente? Quando ela está muito forte, você vai sentir no seu dedo do abdômen que é mais forte do que o assoalho pélvico. E isso mostra que quando ela usa o abdômen, que o abdômen tem que contrair, e ele é muito mais forte do que o assoalho pélvico, ele é uma pressão nos músculos do assoalho pélvico, né? Então, o abdominal, ele tem que ter essa contração, mas ele não pode ser mais forte do que quando você contrai o assoalho pélvico. Porque se ele for mais forte, ele vai estar empurrando para baixo. Então, a gente tem sempre que pensar que no tratamento, vai ter um período no tratamento que a gente tem que manter a força desse assoalho pélvico, às vezes até ganhar mais, para que não tenha essa pressão do abdômen forçando esse assoalho pélvico para baixo. Tá? A avaliação reflexo da tosse, que é tossir mesmo, e você vê o movimento ali, né? No toque ou visualizando o movimento, né? A valsalva, a gente pede para o paciente prender a respiração e fazer força de fazer cocô, tá? E aí a gente vai observar se tem os prolapsos, né? Então, uma pelve normal. Aí, quando tem o prolapso de bexiga, né? A parede da bexiga, quando você toca ali, ela é mais rugosinha, dá para a gente sentir bem a diferença, tá? Aí eu tenho o prolapso de reto, que é quando essa ampola retal que a gente fala, ela invagina para dentro da vagina, tá? A parte, você vê aqui que a ampola retal ela ficou muito maior, essa parte do que quando não tem o prolapso, né? O ideal é diminuir o espaço nessa região, então aumentar a contração daqui para diminuir o espaço na região do esfíncter, na região da ampola retal. No caso, aqui quando o útero está mais baixo, que desce, vai empurrando os outros tecidos, quando faz a cirurgia de retirada do útero, a gente nunca pode esquecer que a presença de um órgão e os tecidos que dão sustentação para esse órgão tem uma relação com os outros tecidos da pelve. No momento que você tirou o órgão, essa pelve perde aquela estrutura de sustentação. Então, pode ser que tenha uma progressão do prolapso depois da retirada do útero, tá? Então, como se as coisas ali têm que ocupar um espaço novo, né? A avaliação do prolapso, às vezes a gente pode fazer essa avaliação até em pé. Então, ela faz a valsalva e a gente observa se tem um abaulamento, para onde é esse abaulamento, se é um abaulamento importante. É claro que numa mulher mais idosa, a gente não vai fazer essa avaliação específica, tá? A gente faz deitadinha mesmo. Demonstração da avaliação, né? Aqui é um videozinho de 8 minutos, é um vídeo longo, né, para a nossa noite, mas é para verificar a contração quando a gente solicita a contração, né? Aí eu estou explicando o power, o endurance, né? Colocando a mão ali, apertando o introito vaginal. Aí, quais os achados da avaliação? Isso aqui é importante também para vocês, né? Anotarem. Tem tensão ou tem fraqueza, né? Quando ela contrai, ela tem dificuldade de relaxar. Ela tem dificuldade de contrair. Ela contrai, mas não sustenta essa contração. Ela tem uma incoordenação entre abdômen e assoalho pélvico. Quando ela contrai o assoalho pélvico, o abdômen contrai muito mais forte. Quando ela tosse, quase não fecha o dedo. E às vezes, assim, eu sinto no meu dedo só um esboçozinho de contração, né? Ou eu sinto ali no meu dedo que quando ela faz a tosse, meu dedo faz para fora, ela expulsa, tá? Então, eu tento observar de que forma que esse reflexo está presente. Será que está muito fraquinho? Mas qual é o movimento do assoalho pélvico quando ela faz a tosse e a valsalva de maneira reflexa também, tá? E é um pouco disso,
né? A aula da Sandra é uma aula mais extensa de anatomia, de biomecânica, de fáscia. Foi uma aula longa, mas é que é uma aula que ela traz um apanhadão geral aí para vocês, né? Semana que vem a gente pode tirar as dúvidas dessa aula também. Então, eu vou colocar essa aula, vou baixar a aula amanhã, mando a gravação da aula para vocês, tá? E aí vocês têm tempo para pensar na avaliação de vocês, né? Vai lá, pega os pacientes que vocês têm avaliado, como que é essa avaliação, como que eu posso melhorar a avaliação com que a Liris deu na aula, o que eu posso melhorar ali na minha anamnese, nas minhas orientações de comportamento, o que eu posso fazer de melhor na avaliação física, o que eu estou esquecendo, quais são os achados que eu estou encontrando agora, porque eu começo a avaliar de uma forma diferente, eu começo a identificar outros problemas. O que eu posso fazer com assoalho pélvico tenso? O que eu posso fazer com assoalho pélvico hipoativo, hiperativo, né? Quando ela tem uma contração, essa contração é muito fraquinha, né? Não é uma contração eficiente, o que eu posso fazer? Quando ela contrai, mas ela tem dificuldade de relaxar, né? O assoalho pélvico está muito hipotônico, então está muito hipotônico, ela não consegue ter uma boa contração, mas eu sinto que o abdômen vai muito forte, né? Então, quando ela tenta prender o xixi, esse assoalho pélvico até às vezes abaula para fora, ela faz até uma pressão nessa barriga, como se quisesse expulsar ao invés de contrair, né? Então, essa contração invertida também é importante. Então, já tive muitas pacientes que, quando eu solicitei a contração, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquela força de fazer cocô? Eu falo, não, isso é o contrário, né? Você solicita prender o xixi e ela acaba fazendo uma força de expulsão, porque ela não tem ali a percepção do que é esse movimento de contração, tá? Certo? A pessoa fala muito, assim. Desculpa. Bom, a aula ela vai ficar aí, né, disponível, aí as meninas também podem olhar novamente, fazer as anotações que precisar. Lembrando que a gente também, antes de atender as pacientes, vamos ter uma prática dessas avaliações aí para ainda tirar as dúvidas antes de atender as pacientes, né? Tá bom? Semana que vem, então, a aula é comigo. Aí vou dar essa parte de anatomia, mas pensando no tecido da face, aí uma coisa também pensando como que a gente trabalha de uma forma manual, com exercícios, ferramentas, né, para atender as nossas pacientes, tá bom? Tudo bem, meninas? Bem, muito bom mesmo. Então, a gente se vê na terça-feira que vem. E aí, qualquer dúvida também vocês podem anotar, a gente também pode conversar na semana que vem. Tá Eu sei bom? que está todo mundo cansado, mas aí assistindo a aula depois, fazendo as anotações, vai ficando mais fácil. Certinho? Ok? Então, bom descanso, meninas. Boa noite, meninas. Bom descanso. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Ótima aula, Li. Obrigada, viu? Parabéns, Vi. Obrigada a vocês, viu? Boa noite, bom descanso.